A chuva caía forte sobre Brasília naquela manhã de junho, tamborilando nas vidraças da mansão do Lago Sul, como se quisesse lavar toda a tristeza que Lorena Cavalcante carregava no peito. Ela segurava o esfregão com mãos calejadas, limpando o chão de mármore italiano do hall de entrada pela terceira vez naquela semana. Dona Eleonora Tavares era exigente, e qualquer mancha, por menor que fosse, resultava em sermões intermináveis sobre padrões de qualidade e a importância de manter as aparências. Aos 27 anos, Lorena ainda não havia se acostumado completamente com aquele universo de luxo. Ela vinha de Sobradinho, uma cidade satélite distante dali, onde havia passado a adolescência antes de sua família se mudar para o interior de Goiás. Agora, depois de 14 anos longe da capital, estava de volta, mas não como havia sonhado um dia. A vida tinha outros planos. Seu pai, que trabalhava como mecânico, adoecera gravemente 6 meses atrás, e o tratamento custava mais do que a família inteira conseguia juntar. Foi então que sua prima Joana, que trabalhava como cozinheira para uma família rica, conseguiu indicá-la para a vaga de empregada doméstica na residência dos Tavares. No início, Lorena hesitou. Orgulho era algo que ela tinha de sobra, mesmo vindo de família humilde. Sua mãe sempre dizia que dignidade não se media pelo tamanho da conta bancária, mas pelo caráter. Entretanto, quando viu o pai definhar na cama do hospital, sem condições de pagar pelos remédios necessários, engoliu o orgulho e aceitou o trabalho. O salário era bom, muito melhor do que qualquer coisa que conseguiria em sua região, e vinha com moradia inclusa, o que significava que todo o dinheiro podia ser enviado para ajudar nas despesas médicas. A mansão era imponente, com seus 3 andares, piscina aquecida, jardins elaborados e uma vista privilegiada para o Lago Paranoá. Lorena nunca tinha visto tanto mármore, cristal e obras de arte em um só lugar. Dona Eleonora fazia questão de mostrar cada detalhe da casa nos primeiros dias, não como gesto de boas-vindas, mas como demonstração clara da distância que separava patrões de empregados. Havia regras rígidas sobre tudo, como arrumar a mesa para o café da manhã de domingo, sempre com toalha de linho branca e louça de porcelana francesa, como dobrar as toalhas do banheiro em 3 partes perfeitamente simétricas, como polir a prataria até que refletisse o próprio rosto. Mas o que mais incomodava Lorena era ter que usar luvas brancas aos domingos, quando a família recebia visitas importantes. Sentia-se parte de um teatro onde interpretava o papel de serviçal invisível, cujo único propósito era garantir o conforto alheio sem jamais ser notada como ser humano. Dona Eleonora, que segundo Joana havia vindo de família pobre, mas agora fingia ter nascido berço de ouro, era particularmente dura com as empregadas. Qualquer deslize resultava em críticas ácidas e ameaças veladas de demissão. Senhor Augusto Tavares, por outro lado, era um homem sisudo que passava a maior parte do tempo trancado no escritório ou viajando a negócios. Ele raramente dirigia a palavra às empregadas, exceto para dar ordens breves ou reclamar quando algo não estava ao seu gosto. Lorena ouvia Joana comentar na cozinha que o patriarca estava preocupado com os negócios ultimamente, que as empresas da família atravessavam momentos difíceis, embora mantivessem as aparências de prosperidade. Mas isso eram apenas fofocas, e Lorena preferia não se envolver nos assuntos dos patrões. O que ela não sabia, e só descobriria semanas depois, era quem realmente morava naquela casa. Dona Eleonora mencionava constantemente o filho, Vicente, com um misto de orgulho e ansiedade. Ele estava sempre viajando, cuidando dos negócios da família em outras cidades, e voltaria em breve para o casamento. Sim, o filho dos Tavares estava noivo da filha de Martiniano Vanderlei, um dos empresários mais poderosos de Brasília, dono de uma rede de construtoras que erguia prédios por todo o Distrito Federal e em torno. O casamento estava marcado para setembro, e Dona Eleonora já vivia em função dos preparativos. Todos os dias chegavam catálogos de vestidos, amostras de arranjos florais, convites em papel especial importado. A cerimônia seria na Catedral de Brasília, seguida de uma festa grandiosa em um dos clubes mais exclusivos da cidade. Lorena ouvia tudo aquilo com certa indiferença.
Casamentos de gente rica não faziam parte do seu mundo. Ela tinha preocupações mais urgentes, como conseguir pagar a próxima consulta do pai e ajudar a mãe com as contas que se acumulavam. Mas havia algo que Lorena guardava bem no fundo do coração. Algo que nunca contara a ninguém desde que retornara a Brasília. 14 anos atrás, quando ainda era uma adolescente de 13 anos morando em Sobradinho, ela conhecera um garoto durante a festa de São João da escola. Ele tinha 17, olhos castanhos profundos e um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ficaram juntos aquele verão inteiro, encontrando-se escondido dos pais dela, que não aprovavam namoro tão cedo, e dos pais dele, que moravam no Lago Sul e jamais aceitariam que o filho se envolvesse com uma menina pobre. Mesmo assim, eles se amaram com a intensidade própria da juventude. Fizeram promessas eternas sob a luz das fogueiras, juraram que voltariam um para o outro, não importava quanto tempo passasse. Ele prometeu que a encontraria assim que tivesse idade e recursos para enfrentar a família. Mas a vida separou os dois abruptamente, quando os pais de Lorena decidiram se mudar para o interior de Goiás em busca de melhores oportunidades. Não houve tempo para despedidas adequadas. Ela deixou apenas um bilhete na escola, esperando que ele o encontrasse. Durante anos, Lorena esperou. Guardou-se para ele, recusou pretendentes, alimentou a esperança de que um dia o reencontraria. Mas o tempo passou. As cartas que enviava nunca obtinham resposta, e aos poucos a esperança foi murchando como flor sem água. Ainda assim, algo dentro dela não conseguia esquecer. Nas noites solitárias no interior, olhando para o céu estrelado, ela pensava nele e se perguntava onde estaria, se seria feliz, se ainda se lembrava dela. Agora, aos 27 anos, Lorena carregava aquele amor antigo como uma cicatriz invisível. Nenhum homem conseguira ocupar o espaço que ele deixara em seu coração. Sua mãe preocupava-se. Dizia que ela deveria seguir em frente, construir uma família. Mas como amar outra pessoa quando a primeira ainda ocupava todos os espaços da alma? Naquela manhã chuvosa, enquanto limpava o quarto principal da mansão, Lorena encontrou algo que fez seu mundo parar. Ao arrumar a gaveta da cômoda para organizar as roupas que chegavam da lavanderia, seus dedos tocaram um porta-retratos escondido no fundo, embaixo de alguns documentos. Curiosa, ela o pegou e sentiu as pernas fraquejarem quando viu a foto. Era ela, uma Lorena de 13 anos, sorridente ao lado dele. O garoto que amara com toda a intensidade de sua juventude. Estavam abraçados durante a festa junina da escola, ela com vestido de chita colorido, ele com camisa xadrez e chapéu de palha. A foto que ele tirara com uma câmera descartável, prometendo guardar para sempre. O coração de Lorena batia tão forte que ela mal conseguia respirar. As mãos tremiam segurando aquele pedaço do passado. Por que aquela foto estava ali? De quem era aquele quarto? As perguntas explodiam em sua mente enquanto ela tentava processar o que aquilo significava. Foi quando ouviu passos no corredor. Rapidamente, Lorena colocou o porta-retratos de volta no lugar e fechou a gaveta, voltando a arrumar a cama com as mãos ainda trêmulas. Dona Eleonora entrou no quarto com seu andar apressado e ar de perpétua insatisfação. "Lorena, você já terminou aqui? Preciso que desça e ajude Joana na cozinha. Teremos o jantar de noivado do Vicente na sexta-feira e quero tudo perfeito. A família Vanderlei estará aqui e não posso permitir nenhum deslize." "Sim, Dona Eleonora. Já estou terminando." A patroa examinou o quarto com um olhar crítico, procurando qualquer imperfeição que pudesse justificar uma crítica. Não encontrando nada, acenou com a cabeça e saiu, deixando um rastro de perfume caro no ar. Lorena ficou ali parada por alguns instantes, olhando para a cômoda como se pudesse ver através da madeira polida. Aquele era o quarto de Vicente Tavares, o filho dos patrões, o noivo que se casaria em setembro. Mas seria possível? Seria ele o mesmo garoto que ela amara 14 anos atrás? A coincidência parecia impossível e ao mesmo tempo explicava tanta coisa. O sobrenome Tavares nunca lhe dissera nada quando aceitou o emprego. Ela não fazia ideia de quem eram aquelas pessoas. Estava desesperada demais para investigar. Mas agora, com aquela foto queimando em sua memória, as peças começavam a se encaixar.
Ele morava no Lago Sul. Tinha 17 anos quando se conheceram. Vinha de família rica, que jamais aceitaria um relacionamento com alguém de classe inferior. As pernas de Lorena finalmente cederam e ela se sentou na beirada da cama recém-arrumada, colocando as mãos no rosto. Lágrimas silenciosas escorriam entre seus dedos. 14 anos esperando, guardando-se, alimentando uma chama que todos diziam estar morta. E agora descobria que ele estava ali, naquela mesma casa, prestes a se casar com outra mulher. A dor que sentiu foi física, como se alguém tivesse enfiado uma faca em seu peito e torcido lentamente. Ela havia imaginado 1000 cenários de reencontro ao longo dos anos. Em alguns, ele a procurava e declarava que nunca deixara de amá-la. Em outros, construíam juntos a vida que haviam sonhado. Mas nunca, em nenhum dos seus devaneios mais sombrios, imaginou que o reencontraria assim. Ela como empregada em sua casa, ele prestes a se casar com a filha de um dos homens mais poderosos da cidade. Lorena enxugou as lágrimas com o avental e levantou-se. Precisava ser forte. Precisava manter a compostura. Talvez estivesse enganada. Talvez aquela foto fosse antiga, esquecida ali por acaso, e o Vicente Tavares que morasse naquela mansão fosse outra pessoa completamente diferente do menino que ela conhecera. Era uma esperança frágil, mas era tudo o que tinha para se agarrar naquele momento. Desceu as escadas em direção à cozinha, onde Joana já preparava os ingredientes para os pratos que serviriam no jantar de noivado. A prima olhou para ela e franziu a testa, notando algo diferente em seu rosto. "Você está bem, Lore?" "Parece que viu um fantasma." Lorena forçou um sorriso e pegou a faca para ajudar a cortar os legumes. "Estou bem, só um pouco cansada. Não dormi direito ontem." Joana não pareceu convencida, mas não insistiu. Trabalhar naquela casa ensinara a ambas que alguns assuntos eram melhor deixados sem explicação. Enquanto suas mãos realizavam mecanicamente as tarefas da cozinha, a mente de Lorena estava longe, presa em um turbilhão de lembranças e questionamentos. Sexta-feira chegaria em 3 dias. No jantar de noivado, ela finalmente veria o rosto de Vicente Tavares, e todas as suas dúvidas teriam resposta. Até lá, restava-lhe apenas esperar e rezar para que o destino não fosse tão cruel quanto parecia estar sendo. A chuva continuava caindo lá fora, lavando as ruas de Brasília, mas nada poderia lavar a tempestade que se formava no coração de Lorena Cavalcante. A sexta-feira chegou envolta em um céu limpo e azul, típico do inverno brasiliense. Lorena acordou antes do amanhecer, como de costume. Mas naquela manhã, o nó em seu estômago era diferente. Durante os 3 dias que antecederam o jantar de noivado, ela mal conseguiu dormir. Cada vez que fechava os olhos, via aquela foto, aquele sorriso que a fizera sonhar por tantos anos. Joana percebeu o estado da prima e tentou arrancar dela alguma explicação, mas Lorena mantinha tudo trancado dentro do peito. Como poderia explicar algo que ela mesma ainda não compreendia completamente? Como dizer que talvez estivesse prestes a reencontrar o único homem que já amara, justamente no dia em que ele celebraria o noivado com outra mulher? A mansão estava empolvorosa desde cedo. Dona Eleonora supervisionava cada detalhe com olhar de águia, gritando ordens para as empregadas e repreendendo qualquer pequeno desvio do que considerava perfeição. As flores chegaram ao meio-dia. Arranjos elaborados de orquídeas brancas e rosas importadas que custavam mais do que Lorena ganhava em 1 mês. A mesa da sala de jantar foi posta com a louça mais fina, cristais que refletiam a luz do lustre como pequenos diamantes, talheres de prata maciça que exigiam polimento constante. Lorena e Joana receberam uniformes especiais para a ocasião. Vestidos pretos impecáveis, aventais brancos engomados e as temidas luvas brancas que Dona Eleonora insistia que usassem ao servir. A patroa fez questão de inspecioná-las pessoalmente antes dos convidados chegarem, ajustando um laço aqui, corrigindo uma dobra ali, tratando-as como parte da decoração e não como seres humanos. "Lembrem-se", disse Dona Eleonora com voz cortante, "vocês devem ser discretas, eficientes e praticamente invisíveis. Servem pela esquerda, retiram pela direita e jamais, em hipótese alguma, dirigem a palavra aos convidados,
a menos que sejam questionadas diretamente. Esta é uma noite importantíssima para nossa família. O casamento de Vicente com Cecília Vanderlei consolidará nossa posição na sociedade brasiliense. Não tolerarei erros. Lorena baixou a cabeça em concordância, sentindo o coração disparar a cada menção do nome dele. Vicente. Era realmente ele. Durante os últimos dias, ela tentara se convencer de que poderia ser outra pessoa, uma coincidência, um engano. Mas algo dentro dela sabia a verdade antes mesmo da confirmação. Os primeiros convidados começaram a chegar às 8 da noite. Lorena os observava da cozinha, enquanto preparava as bandejas de canapés, reconhecendo rostos que via ocasionalmente em revistas de sociedade. Políticos, empresários, pessoas que moviam os fios invisíveis do poder na capital federal. Todos impecavelmente vestidos, sorrindo sorrisos ensaiados, trocando cumprimentos que pareciam cordiais, mas que ela intuía serem carregados de segundas intenções. Senhor Augusto e Dona Eleonora recebiam os convidados com a pompa de quem celebrava uma vitória. E talvez realmente fosse uma vitória, pensou Lorena. Unir-se à família Vanderlei, através do casamento, significava acesso a um poder e uma riqueza que poucos em Brasília possuíam. Era uma transação comercial disfarçada de romance, um arranjo que beneficiava ambas as partes. Foi então que ela entrou. Cecília Vanderlei era tudo o que Lorena esperava e, ao mesmo tempo, pior do que imaginara. Alta, magra como as modelos das revistas, com cabelos louros perfeitamente escovados caindo sobre os ombros nus, vestida em um tomara que caia azul marinho que provavelmente custava mais que o tratamento do pai de Lorena. Ela se movia com uma confiança que vinha não do caráter, mas da certeza absoluta de que o mundo se curvaria aos seus desejos. Cecília entrou acompanhada de um homem mais velho, que Lorena presumiu ser seu pai, Martiniano Vanderlei. Ele era robusto, com cabelos grisalhos penteados para trás e um olhar que avaliava tudo ao seu redor, como se calculasse constantemente o valor de cada objeto, de cada pessoa. Cumprimentou os Tavares com abraços que pareciam cordiais, mas Lorena notou a tensão subjacente, a forma como ambos os patriarcas se mediam discretamente como dois predadores reconhecendo o território um do outro. «Onde está o noivo?» perguntou Cecília com voz que ecoava pela sala, mais alta do que necessário, como se quisesse garantir que todos ouvissem. «Vicente está se fazendo de difícil?» Dona Eleonora deu uma risada forçada. «Ele está terminando de se arrumar, querida. Você sabe como são os homens, sempre atrasados.» Mas Lorena viu a preocupação nos olhos da patroa, a forma como ela trocou um olhar rápido com o marido. Algo estava errado. Vicente deveria estar ali, recebendo os convidados ao lado dos pais, mas o relógio já marcava quase 9 horas e ele ainda não aparecera. Foi então que Joana tocou o ombro de Lorena, tirando-a de seus pensamentos. «Precisamos começar a servir os canapés. Pegue aquela bandeja e circule pela sala. E Lorena?» A prima baixou a voz. «Mantenha a cabeça baixa. Essa Cecília tem fama de ser cruel com as empregadas.» Lorena pegou a bandeja pesada, equilibrando-a nas mãos enluvadas, e caminhou em direção à sala de estar, onde os convidados se reuniam. Circulou discretamente entre os grupos, oferecendo os petiscos com voz baixa, sendo ignorada pela maioria como se fosse parte da mobília. Estava quase terminando a volta pela sala, quando ouviu um alvoroço na entrada. «Finalmente!» exclamou Cecília, e todos os olhares se voltaram para a porta principal. Lorena não precisou olhar para saber quem acabara de chegar. Sentiu antes de ver uma mudança no ar, uma eletricidade que fez cada pelo de seu corpo se arrepiar. Lentamente, como se tivesse medo do que veria, ela virou a cabeça na direção da entrada. E lá estava ele. Vicente Tavares entrou na sala pedindo desculpas pelo atraso, alegando problemas de última hora no escritório. Aos 31 anos, ele mantinha a mesma essência do garoto que Lorena conhecera, mas amadurecido, transformado. Os olhos castanhos continuavam profundos, mas agora carregavam um peso que não existia na adolescência. O sorriso era o mesmo, embora agora parecesse mais cansado, menos espontâneo. Ele vestia um terno cinza impecável,
os cabelos castanhos penteados com gel, uma aparência que gritava sucesso e poder. Cecília se aproximou dele com passos calculados, envolvendo o braço no dele em um gesto possessivo. Meu amor, já estava ficando preocupada. Pensei que tivesse fugido de mim. Vicente riu, mas o som não alcançou seus olhos. Jamais faria isso, Cecília. Apenas alguns problemas com um contrato que precisavam ser resolvidos urgentemente. Lorena estava paralisada no meio da sala, a bandeja tremendo levemente em suas mãos. Seu coração batia tão forte que tinha certeza de que todos ali podiam ouvi-lo. Era ele. Não havia mais dúvidas, não havia mais esperanças de que fosse outra pessoa. O menino que beijara sob a luz das fogueiras juninas, que prometera amá-la para sempre, que jurara que voltaria para ela, estava ali a poucos metros de distância, com o braço de outra mulher enlaçado no seu. Foi nesse momento que Vicente olhou para a sala, cumprimentando os convidados com acenos educados. Seus olhos percorreram o ambiente distraidamente, passando pelos rostos conhecidos, pelas decorações elaboradas, até que subitamente pararam. Fixaram-se em Lorena. O mundo inteiro pareceu congelar naquele instante. Os sons da sala tornaram-se distantes, abafados, como se estivessem debaixo d'água. Lorena viu o exato momento em que o reconhecimento atravessou o rosto dele. Os olhos se arregalaram, a boca se abriu ligeiramente, o corpo inteiro ficou rígido. A cor fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como as orquídeas que decoravam a sala. A bandeja escorregou das mãos de Lorena. O som do metal batendo no chão de mármore e os talheres se espalhando ecoou pela sala como um tiro, silenciando todas as conversas. Todos os olhares se voltaram para ela, incluindo o de Cecília, cuja expressão passou rapidamente da surpresa para a irritação. «Que incompetência!» exclamou Dona Eleonora, correndo em direção a Lorena. «Olhe o que você fez! Isso é inaceitável!» Mas Lorena mal ouvia. Seus olhos continuavam presos aos de Vicente, que permanecia paralisado na entrada, como se tivesse visto um fantasma. Cecília puxou o braço dele, forçando-o a desviar o olhar, quebrando o feitiço. «Vicente, você está bem, meu amor?» A voz dela tinha uma ponta de suspeita. Ele piscou algumas vezes, como se despertasse de um transe, e forçou um sorriso. «Sim, desculpe. Apenas...» O barulho me assustou. Lorena se abaixou rapidamente, tremendo de tal forma que mal conseguia pegar os talheres espalhados pelo chão. Joana apareceu ao seu lado, ajudando-a a recolher tudo enquanto sussurrava urgentemente. «Vá para a cozinha, agora. Eu cuido disso aqui». Com as pernas bambas, Lorena se levantou e caminhou o mais rápido que podia em direção à cozinha, sentindo o peso de múltiplos olhares sobre si. Principalmente um olhar em particular, que queimava suas costas como brasas. Na segurança da cozinha, ela se apoiou na pia, tentando recuperar o fôlego. As mãos tremiam incontrolavelmente. Lágrimas ameaçavam transbordar, mas ela as conteve com força. Não podia chorar, não ali, não naquele momento. Precisava ser forte, precisava manter a compostura. Mas como? Como continuar trabalhando naquela casa sabendo que ele estava ali? Como servi-lo à mesa, vê-lo ao lado de Cecília, fingir que não existia uma história inteira entre eles? Joana entrou na cozinha momentos depois, trazendo a bandeja e os talheres. Seu rosto estava preocupado. «Lorena, o que houve lá fora? Você ficou branca como papel quando viu o Vicente. Vocês se conhecem?» Lorena abriu a boca para responder, mas não conseguiu. As palavras ficaram presas na garganta, sufocadas pelo turbilhão de emoções que a consumia. Apenas balançou a cabeça negativamente, uma mentira que não enganou a prima. «Lorena, não agora, Joana, por favor, eu só preciso de um momento». Antes que a prima pudesse insistir, Dona Eleonora entrou na cozinha como um furacão. «Lorena, vá para seu quarto e não saia de lá pelo resto da noite. Joana e eu daremos conta do serviço. Sua incompetência já causou constrangimento suficiente. Amanhã conversaremos sobre seu futuro aqui». Lorena não precisou ouvir duas vezes. Murmurou um pedido de desculpas e saiu pela porta dos fundos, subindo a escada de serviço que levava ao pequeno quarto que dividia com Joana no terceiro andar da mansão. Assim que fechou a porta,
As lágrimas finalmente vieram, incontroláveis, lavando seu rosto enquanto ela deslizava pela parede até ficar sentada no chão. 14 anos. 14 anos esperando, sonhando, guardando-se. E para quê? Para descobrir que ele seguira em frente, que construíra uma vida sem ela, que estava prestes a se casar com uma mulher que era tudo que Lorena jamais seria. Rica, poderosa, nascida no mundo dele. Ela deveria ter esquecido. Deveria ter deixado aquele amor morrer quando teve a chance. Mas não, alimentou aquela chama durante todos esses anos, recusou outros pretendentes, viveu presa em um passado que só existia em sua memória, e agora pagava o preço dessa lealdade tola. Lá embaixo, através das paredes e pisos que os separavam, ela podia ouvir o murmúrio distante da festa. Risadas, conversas, o tilintar de taças sendo erguidas em brindes. Estavam celebrando o noivado, selando o destino que manteria Vicente e Cecília unidos, enquanto ela chorava sozinha em um quarto minúsculo, com o coração partido em 1000 pedaços. A noite avançou lentamente, cada minuto uma eternidade de dor. Lorena não dormiu, apenas ficou ali deitada na cama estreita, olhando para o teto rachado, repassando cada momento daquela noite. O olhar dele quando a reconheceu, a surpresa, o choque. Ele não esperava vê-la ali. Mas será que sentiu algo? Ou, para ele, ela era apenas uma lembrança distante da juventude, uma bobagem de adolescente que há muito perdera o significado. Enquanto essas perguntas atormentavam Lorena do outro lado da mansão, Vicente Tavares também não conseguia dormir. Pela primeira vez em anos, sentindo que sua vida cuidadosamente construída estava prestes a desmoronar. O amanhecer chegou trazendo uma luz dourada que invadia o pequeno quarto através da janela estreita. Lorena não havia pregado o olho a noite inteira. Seu corpo doía de cansaço, mas sua mente estava agitada demais para descansar. Ela temia a conversa que teria com Dona Eleonora pela manhã. Temia ser demitida e ter que explicar para a família por que havia perdido o emprego que sustentava o tratamento do pai. Quando desceu para a cozinha às 6 da manhã, encontrou Joana já preparando o café. A prima olhou para ela com preocupação óbvia, notando as olheiras profundas e os olhos vermelhos de tanto chorar. "Você vai me contar o que está acontecendo?" Antes que Lorena pudesse responder, ouviram passos pesados descendo a escada principal. Era cedo demais para ser qualquer um dos patrões. Joana espiou pela porta da cozinha e voltou com os olhos arregalados. "É o Vicente. Ele está indo para o jardim." O coração de Lorena deu um salto. Parte dela queria correr para o quarto e se esconder. Outra parte sentia uma necessidade desesperada de vê-lo, de confirmar que a noite anterior não havia sido um pesadelo febril. Ficou paralisada na cozinha, até que ouviu a campainha da porta dos fundos tocar 3 vezes. Era o sinal que os patrões usavam para chamar as empregadas. "Acho que ele quer falar com você", disse Joana, tocando o ombro da prima com delicadeza. "Vá. Eu fico de olho aqui." Com as pernas trêmulas, Lorena atravessou a cozinha e abriu a porta que dava para o jardim dos fundos. Vicente estava ali, ainda vestindo a calça do terno da noite anterior e uma camisa branca amassada, como se tivesse dormido com ela. Tinha olheiras tão profundas quanto as dela, e seus olhos castanhos estavam carregados de uma dor que ela reconhecia bem. "Lorena." Ele sussurrou seu nome como uma prece, como se não acreditasse que ela era real. Ela não conseguiu responder. A garganta estava fechada, as palavras presas em algum lugar entre o coração e os lábios. Apenas olhou para ele, para o homem em quem o menino que amava se transformara. "Por favor." Vicente deu um passo à frente, mas manteve distância respeitosa. "Podemos conversar?" "Só alguns minutos?" Lorena olhou para trás, verificando se Joana estava vigiando, e então seguiu Vicente para uma área mais afastada do jardim, protegida por um conjunto de arbustos altos que os escondiam da visão das janelas da casa. O orvalho da manhã molhava a grama, e o canto dos pássaros era o único som além de seus corações acelerados. "Por que você está aqui?" A voz dele saiu embargada, cheia de emoção contida. "Como... Quando você voltou para Brasília?" "Há 4 meses." Lorena forçou as palavras para fora, mantendo os olhos fixos no chão. "Meu pai adoeceu.
Precisávamos de dinheiro para o tratamento. Minha prima Joana trabalha aqui. Ela conseguiu a vaga para mim. Eu não sabia que esta era sua casa. Não sabia que era você. Vicente passou as mãos pelo cabelo, um gesto de frustração que ela lembrava bem da adolescência. Eu procurei por você. Durante anos eu procurei. Fui até sua antiga casa em Sobradinho, mas os vizinhos disseram que sua família tinha se mudado. Tentei a escola, tentei tudo o que pude pensar. Você simplesmente desapareceu. Meus pais decidiram ir para Goiás. Não tivemos escolha. Foi tudo muito rápido. Eu deixei um bilhete na escola esperando que você o encontrasse. Que bilhete? Vicente deu um passo à frente, a voz aumentando ligeiramente. Eu nunca recebi bilhete nenhum. Passei semanas voltando àquela escola, perguntando por você, esperando que aparecesse. Pensei que tinha decidido me esquecer. As lágrimas voltaram a queimar os olhos de Lorena. Jamais. Eu nunca esqueci você, Vicente. Nem por um dia sequer. Ele fechou os olhos como se suas palavras fossem uma facada. 14 anos, Lorena. 14 anos se passaram. Por que agora? Por que você aparece agora, quando você finalmente o quê? Se conformou com uma vida que não escolheu? As palavras saíram mais duras do que Lorena pretendia, mas a dor era grande demais para ser contida. Vi como você olha para ela, Vicente. Vi que não há amor ali. É só um arranjo, não é? Um negócio conveniente para ambas as famílias. Vicente se virou para ela, e havia raiva em seus olhos agora, mas era uma raiva nascida da frustração e da impotência. E o que você queria que eu fizesse? Esperar para sempre? Viver preso em uma memória? Eu procurei por você até não poder mais. Até meu coração ficar tão cansado que não aguentava mais a dor da sua ausência. Então, casou-se com a primeira mulher conveniente que apareceu? Não foi assim. Ele deu 2 passos à frente, ficando perigosamente perto dela. Minha família está enfrentando problemas financeiros sérios. A empresa que meu pai passou a vida construindo está à beira da ruína. O casamento com Cecília, a união com os Wanderley, é a única forma de salvar tudo isso. Há centenas de empregos em jogo, Lorena. Famílias que dependem de nós. Eu não podia ser egoísta. Egoísta? A voz de Lorena tremeu. É egoísmo querer ser feliz? É egoísmo querer estar com a pessoa que você ama? E você acha que eu não quero isso? Vicente estava tão perto agora que ela podia sentir o calor emanando dele. Você acha que não passei todos esses anos sonhando com o dia em que te encontraria novamente? Mas eu cresci, Lorena. A vida me forçou a crescer. Aprendi que às vezes não podemos ter o que queremos. Aprendi que existem responsabilidades maiores que nossos desejos pessoais. Responsabilidades, Lorena repetiu a palavra com amargura. É uma forma bonita de dizer que você escolheu dinheiro e status ao invés de amor. A bofetada das palavras foi clara no rosto de Vicente. Ele recuou como se tivesse sido fisicamente atingido. Por um longo momento, apenas se olharam. 2 pessoas que um dia foram tudo uma para a outra e agora eram separadas por um abismo que nenhum dos dois sabia como cruzar. Você não entende, Vicente finalmente sussurrou, a raiva drenando de sua voz e deixando apenas cansaço. Você não sabe como é carregar o peso de expectativas que começaram antes mesmo de você nascer. Minha mãe veio de família pobre, trabalhou como empregada doméstica antes de conhecer meu pai. Ela me lembra disso todos os dias. Me lembra de tudo que sacrificou para me dar esta vida. Como posso jogar tudo isso fora? Como posso ser tão ingrato? As palavras dele encontraram algo dentro de Lorena, uma compreensão relutante do fardo que ele carregava. Ela também conhecia o peso da família, da obrigação, do sacrifício. Não era por isso que estava ali, trabalhando em uma casa onde era tratada como inferior, apenas para pagar o tratamento do pai. E Cecília? Perguntou Lorena com voz mais suave agora. Ela sabe que você não a ama? Vicente deu um riso amargo. Cecília não se importa com amor. Para ela, este casamento é uma transação comercial tanto quanto é para minha família. Os Wanderley ganham acesso às nossas conexões políticas. Nós ganhamos a estabilidade financeira deles. É um acordo que funciona para todos os envolvidos, exceto para nós. Exceto para nós, ele concordou.
e havia tanto sofrimento em sua voz que Lorena sentiu seu coração se partir ainda mais. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelos sons do jardim despertando. Vicente olhou para a mansão, verificando as janelas, e então voltou os olhos para Lorena. Você guardou sua... Você nunca... Ele não conseguiu completar a pergunta, mas Lorena entendeu. Nunca, respondeu ela com voz firme. 14 anos, Vicente. 14 anos esperando por você, recusando outros, guardando-me como prometemos naquela noite sob as fogueiras. Fui tola, eu sei. Fui idiota de acreditar em promessas de adolescente. Mas meu coração nunca aprendeu a amar mais ninguém. Vicente fechou os olhos apertados e, quando os abriu, havia lágrimas ali. Deus, Lorena. Eu também. Mesmo quando tentei seguir em frente, mesmo quando aceitei este casamento, sempre houve uma parte de mim que continuou sendo sua. Cecília. Ela será minha esposa no papel. Mas você sempre foi e sempre será o verdadeiro amor da minha vida. As palavras dele deveriam ter trazido conforto, mas apenas aumentaram a dor. Porque de que adiantava ser o amor da vida de alguém que você não podia ter? De que servia saber que era correspondida quando a realidade os mantinha separados? O que vamos fazer? Perguntou Lorena, embora já soubesse que não havia resposta boa para essa pergunta. Eu não sei, admitiu Vicente, e havia tanto desespero em sua voz. Só sei que não posso simplesmente te ignorar agora que te encontrei novamente. Não posso fingir que você não existe, não posso... Você vai ter que fingir. Lorena o interrompeu, forçando força em sua voz que não sentia. Eu sou a empregada, você é o filho dos patrões prestes a se casar. Não pode haver nada entre nós. Seria minha ruína, seria... Eu sei. Vicente passou a mão pelo rosto. Eu sei tudo isso, mas mesmo assim, mesmo sabendo que é errado, que é impossível, eu preciso te ver. Preciso falar com você. Não consigo simplesmente deixar você ir de novo. Lorena queria dizer não. Queria ser forte o suficiente para se afastar, para proteger seu coração de uma dor ainda maior que certamente viria. Mas não conseguiu. Porque ela também sentia aquela necessidade desesperada, aquela fome de estar perto dele, de falar com ele, mesmo sabendo que cada momento juntos apenas tornaria a separação final mais dolorosa. Quando? Perguntou ela, odiando a si mesma por sua fraqueza. Aqui, no jardim, todas as noites às 2 da manhã, quando todos estiverem dormindo. É arriscado, mas... É uma loucura, Lorena completou. Sim, Vicente concordou com um sorriso triste. Uma linda e devastadora loucura. Eles se olharam por mais um momento que parecia conter toda a história não vivida entre eles, todos os anos perdidos, todos os futuros que jamais teriam. Então, relutantemente, Vicente recuou. Preciso voltar antes que alguém note minha falta, mas Lorena... Ele segurou o olhar dela com intensidade. Esta noite, 2 da manhã. Por favor. Ela não respondeu, apenas acenou levemente com a cabeça. Vicente virou-se e caminhou de volta para a casa, seus ombros curvados sob o peso de tudo que não podia ter. Lorena ficou ali no jardim por longos minutos depois que ele partiu, tentando processar tudo o que havia acontecido. O sol já estava mais alto agora, aquecendo o ar frio da manhã. Em poucas horas a casa acordaria completamente e ela teria que voltar para suas funções, fingindo que seu mundo não tinha acabado de virar de cabeça para baixo. Quando finalmente voltou para a cozinha, encontrou Joana esperando com 2 xícaras de café forte. A prima não fez perguntas, apenas empurrou uma das xícaras na direção de Lorena e sentou-se ao seu lado na pequena mesa. Eu não vou te julgar, disse Joana calmamente. Seja lá o que esteja acontecendo. Mas, Lorena, tenha cuidado. Esta casa, estas pessoas, elas vão te destruir se você deixar. Já vi isso acontecer antes. Lorena tomou um gole do café amargo e sentiu queimar sua garganta. Cuidado. Como ter cuidado quando seu coração já estava completamente envolvido, quando cada fibra do seu ser ansiava por aquele homem que nunca poderia ser dela? Mas não disse nada disso para Joana. Apenas acenou com a cabeça e terminou seu café, preparando-se para mais um dia de fingir que não estava se despedaçando por dentro. As semanas que se seguiram,
foram uma tortura doce e amarga. Todas as noites, quando o relógio marcava 2 da madrugada e a mansão mergulhava em um silêncio pesado, Lorena descia as escadas de serviço com o coração disparado e encontrava Vicente esperando por ela no jardim dos fundos. Ali, protegidos pela escuridão e pelo aroma dos jasmins que cresciam ao longo do muro, eles conversavam em sussurros, preenchendo os espaços de 14 anos de separação. Vicente contou como havia se formado em administração, como assumira gradualmente os negócios da família, como cada decisão sua era pautada pelo que era esperado dele e não pelo que desejava. Falou das viagens intermináveis, dos jantares de negócios sem fim, da solidão de uma vida vivida sempre sob holofotes e expectativas. Revelou que sua mãe, Dona Eleonora, nunca esquecera suas origens humildes e exigia dele uma perfeição constante, como se qualquer deslize pudesse devolvê-los à pobreza da qual ela escapara. Lorena, por sua vez, falou sobre os anos no interior de Goiás, sobre a vida simples mas digna que sua família construíra lá. Contou sobre ajudar a mãe com a pequena horta, sobre as festas da igreja, que eram o evento social da cidade, sobre como nunca se sentira completa, apesar de uma vida aparentemente boa. Falou do dia em que o pai começou a sentir dores fortes, de como a condição dele piorou rapidamente e da decisão desesperada de voltar para Brasília em busca de tratamento melhor. Nesses encontros noturnos, separados do mundo por uma bolha de tempo roubado, eles não eram patrão e empregada, rico e pobre, comprometido e livre. Eram apenas Vicente e Lorena, 2 adolescentes que se amaram e foram separados cruelmente pela vida. As conversas eventualmente davam lugar a silêncios confortáveis, onde apenas estar perto um do outro bastava. Algumas vezes, Vicente segurava a mão dela entre as suas, traçando as linhas de seus dedos calejados pelo trabalho árduo, como se estivesse memorizando cada detalhe. Uma dessas noites, quando a lua cheia iluminava o jardim com luz prateada, Vicente puxou Lorena para mais perto. Seus rostos estavam a centímetros de distância, respirações se misturando no ar frio da madrugada. Eu deveria te dizer para irmos embora, para nos afastarmos antes que seja tarde demais, sussurrou ele, os olhos fixos nos dela. Mas eu não consigo. Sou fraco demais quando se trata de você. Nós 2 somos fracos, Lorena respondeu, sentindo-se atraída para ele como uma mariposa para a chama, sabendo que queimaria, mas incapaz de resistir. O beijo, quando finalmente aconteceu, carregou 14 anos de saudade, de sonhos não realizados, de promessas quebradas. Foi desesperado e terno ao mesmo tempo, um reconhecimento de tudo que perderam e tudo que jamais teriam. Quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Isso é errado, Lorena sussurrou, embora não fizesse movimento para se afastar. Você está comprometido, eu trabalho na sua casa, é a única coisa certa na minha vida inteira. Vicente a interrompeu, tocando seu rosto com uma delicadeza que fez o coração dela doer. Tudo mais é mentira, Lorena. Tudo mais é teatro. Mas isso aqui é real. Mas a realidade sempre cobra seu preço. Durante o dia, eles tinham que manter a farsa. Vicente, quando estava em casa, tratava Lorena com a mesma distância educada que tratava todas as empregadas. Ela o servia às refeições, limpava seus aposentos e eles trocavam apenas as palavras estritamente necessárias, embora cada olhar furtivo carregasse volumes de sentimentos não ditos. A situação ficou ainda mais complicada com a presença cada vez mais frequente de Cecília Vanderlei na mansão. A noiva começou a passar os finais de semana ali, familiarizando-se com aquela que seria sua futura casa, e com sua presença veio uma crueldade calculada que parecia ter Lorena como alvo principal. Cecília tinha um talento especial para humilhar sem que os outros percebessem. Deixava cair coisas acidentalmente, para que Lorena tivesse que abaixar e limpar. Fazia comentários aparentemente inocentes sobre a aparência dela, sempre enquadrados como preocupação ou ajuda. Exigia tarefas desnecessárias e impossíveis, apenas pelo prazer de ver Lorena se esforçar. Lorena, ela chamou certa tarde, quando a empregada limpava a sala de estar, esta almofada está torta. Aliás,
Todas as almofadas desta sala precisam ser reorganizadas. E enquanto faz isso, poderia explicar por que uma mulher da sua idade ainda não se casou? Será que é muito exigente? Ou será que simplesmente ninguém a quer? As palavras eram proferidas com um sorriso doce, mas havia veneno por trás delas. Lorena apertou os dentes e continuou seu trabalho em silêncio, sentindo a queimadura da humilhação. Vicente, que estava lendo no sofá, apertou o jornal entre as mãos com tanta força que o papel rasgou, mas não disse nada. Não podia defender Lorena sem levantar suspeitas. A tensão alcançou um novo patamar quando chegou o fim de semana da festa junina na Praça dos Três Poderes, um evento tradicional que reunia todas as classes sociais de Brasília. Dona Eleonora decidiu que a família inteira iria e que as empregadas deveriam acompanhá-los para ajudar com qualquer necessidade que surgisse. A praça estava decorada com bandeiras coloridas, barracas de comidas típicas, exalando aromas tentadores de pamonha, milho verde, quentão e canela. Havia música ao vivo, quadrilhas dançando, crianças correndo com balões. O ar estava carregado de alegria e nostalgia. Aquela mesma atmosfera que Lorena lembrava das festas juninas de sua adolescência, quando conhecera Vicente. Ele também sentia o peso das memórias. Lorena o observava de longe, vendo como ele olhava ao redor com expressão distante, claramente perdido em lembranças. Cecília estava ao seu lado, mas ele parecia 1000 quilômetros distante, presente apenas no corpo. A noite avançou com a família Tavares circulando entre políticos e empresários, fazendo aquela dança social que os ricos dominavam tão bem. Lorena e Joana ficaram próximas, mas não juntas, prontas para serem chamadas caso necessário. Foi quando Joana foi solicitada para buscar bebidas que Lorena se viu momentaneamente sozinha, próxima a uma das fogueiras que ardiam na praça. Ela observava as chamas dançantes, perdida em pensamentos, quando sentiu uma presença ao seu lado. Era Vicente. Ele havia se afastado do grupo discretamente, aproximando-se dela sob o pretexto de observar a fogueira. — Você lembra? Ele perguntou em voz baixa, sem olhar diretamente para ela. Estava ainda mais quente naquela noite, há 14 anos. — Lembro, Lorena respondeu, sentindo lágrimas arderem em seus olhos. Você roubou um pedaço de bolo de milho para mim porque eu estava com fome e não tinha dinheiro para comprar. E você riu tanto que quase engasgou. Vicente sorriu, uma expressão genuína que Lorena raramente via nele nos últimos tempos. Foi quando percebi que estava completamente apaixonado por você. Pelo seu riso, pela sua simplicidade, pela forma como você fazia tudo parecer mágico. Vicente, Lorena começou, mas foi interrompida por uma voz afiada atrás deles. Vicente, o que está fazendo aí parado? Papai quer te apresentar ao novo sócio dele. Cecília se aproximou com passos determinados, seu vestido caríssimo totalmente deslocado no ambiente casual da festa popular. Ela olhou para Lorena com desconfiança mal disfarçada, notando como estavam parados próximos demais para ser apropriado. Estava apenas apreciando a fogueira, Vicente explicou, afastando-se de Lorena. As memórias de infância, sabe como é? Claro. Cecília entrelaçou o braço no dele possessivamente, mas seus olhos permaneceram fixos em Lorena. Memórias. Todos temos. Mas o que importa é o futuro, não é mesmo, meu amor? Ela puxou Vicente de volta para o grupo, mas antes de ir, ele lançou um último olhar para Lorena. Havia tanto naquele olhar, tanta dor e desejo e impossibilidade, que Lorena precisou desviar os olhos para não desmoronar ali mesmo. O resto da noite foi tortura. Cecília parecia ter desenvolvido um sexto sentido para detectar quando Vicente e Lorena estavam próximos demais. Ela se certificava de manter o noivo sempre ao seu lado, tocando-o constantemente, marcando o território de forma tão óbvia quanto desagradável. E começou a tratar Lorena com uma crueldade ainda maior. Lorena, ela chamou alto o suficiente para que várias pessoas ao redor ouvissem. Você poderia buscar mais guardanapos? Oh, e já que está indo, seria gentil de sua parte tentar fazer algo com esse cabelo? Você está representando a família Tavares esta noite e, bem, está dando uma impressão terrível. As pessoas ao redor riram discretamente
e Lorena sentiu seu rosto queimar de vergonha. Ela murmurou uma concordância e se afastou rapidamente, piscando para conter as lágrimas. Não viu Vicente cerrar os punhos com tanta força que suas unhas cortaram as palmas das mãos, ou a forma como ele olhou para Cecília com algo muito próximo do ódio. Naquela noite, quando se encontraram às 2 da manhã no jardim, a tensão entre eles era palpável. Vicente andava de um lado para o outro como um animal enjaulado, claramente furioso. Eu não aguento mais isso, ele finalmente explodiu. Ver ela te tratar assim, te humilhar e não poder fazer nada. Está me matando, Lorena. E o que você pode fazer? Lorena perguntou com voz cansada. Você escolheu este caminho, Vicente. Escolheu o dever sobre o amor, a família sobre o que sentimos um pelo outro. Você acha que foi uma escolha? Ele se virou para ela, olhos brilhando de emoção. Você acha que eu quero casar com ela? Que quero passar o resto da minha vida ao lado de uma mulher que não amo, enquanto a única pessoa que realmente importa limpa os cantos da minha casa e é tratada como inferior? Então não case! Lorena quase gritou, esquecendo-se de manter a voz baixa. Cancele o casamento, enfrente sua família, escolha ser feliz ao invés de ser conveniente. E destrua centenas de vidas no processo. As famílias que dependem dos empregos que nossa empresa oferece. Meus pais que investiram tudo neste casamento como salvação. Não é tão simples assim, Lorena. O mundo não é um conto de fadas. Eu sei que não é, ela respondeu com lágrimas correndo pelo rosto. Eu sei exatamente como o mundo é cruel e injusto. Mas não consigo fazer isso, Vicente. Não consigo continuar te vendo, sabendo que você vai se casar com ela, que vai... Ela não conseguiu terminar. A imagem de Vicente e Cecília juntos, como marido e mulher, era demais para suportar. Vicente a puxou para si, abraçando-a com desespero, como se pudesse de alguma forma fundi-la ao seu próprio corpo e nunca mais deixá-la ir. Me perdoe, ele sussurrou em seu cabelo. Me perdoe por não ser forte o suficiente. Me perdoe por te fazer passar por isso. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se segurando, dois corações partidos, tentando encontrar conforto um no outro. Quando finalmente se separaram, ambos sabiam que haviam cruzado uma linha da qual não havia retorno. O que aconteceria depois era incerto, mas uma coisa era clara. O amor entre eles não morreria facilmente. Não importava quantas barreiras o mundo colocasse em seu caminho. Julho trouxe consigo um frio seco que cortava a pele e tornava as madrugadas de Brasília ainda mais geladas. Mas para Lorena e Vicente, aquelas horas roubadas no jardim eram os únicos momentos em que sentiam qualquer calor verdadeiro. Os encontros noturnos se tornaram mais intensos, mais desesperados, como se ambos soubessem instintivamente que o tempo estava se esgotando. Foi em uma dessas noites, quando agosto já se anunciava no horizonte, que a paixão finalmente superou todas as barreiras e cautelas. A lua estava escondida atrás das nuvens e o jardim estava mergulhado em uma escuridão quase completa. Vicente segurava Lorena como se ela fosse desaparecer a qualquer momento, e ela se agarrava a ele com a mesma urgência. Eu te amo, ele sussurrou contra seus lábios. Eu nunca parei de te amar. Mesmo quando tentei, mesmo quando achei que você estava perdida para sempre, você sempre esteve aqui. Ele pressionou a mão dela contra seu coração. Sempre. Eu também te amo, Lorena respondeu, e eram as palavras mais verdadeiras que já dissera na vida. Sempre amei, sempre amarei. Naquela noite, eles se entregaram completamente um ao outro, ali mesmo no jardim, sobre a grama úmida, sob as estrelas que testemunhavam um amor proibido e impossível. Foi ao mesmo tempo lindo e devastador, um momento de êxtase que ambos sabiam que pagariam caro depois. Mas naquele instante, nada mais importava além do toque um do outro, da forma como seus corpos se encaixavam perfeitamente, como se tivessem sido feitos para estar juntos. As semanas seguintes foram uma mistura confusa de felicidade roubada e culpa crescente. Lorena se pegava sorrindo sem motivo enquanto trabalhava, lembrando-se daquela noite, do quanto se sentira amada e completa. Mas então via Cecília chegando para mais um fim de semana na mansão,
Via Vicente tendo que fingir afeto pela noiva, e a realidade caía sobre ela como um peso esmagador. Foi quando seu corpo começou a dar os primeiros sinais de que algo havia mudado. A náusea que a acordava todas as manhãs, a tontura constante, a sensibilidade extrema a certos cheiros. Lorena tentou ignorar, atribuir aos nervos, ao estresse da situação impossível em que se encontrava. Mas quando sua menstruação não veio pela segunda vez consecutiva, ela não pôde mais negar a verdade. Estava grávida. A descoberta a atingiu como um raio. Ela ficou sentada na beira da cama no pequeno quarto que dividia com Joana, uma mão sobre o ventre ainda plano, tentando processar o que aquilo significava. Um filho. Ela estava carregando o filho de Vicente, a prova física do amor impossível que compartilhavam. O primeiro instinto foi de pura alegria. Uma parte dela que nem sabia que existia se encheu de um amor tão intenso pelo pequeno ser que crescia dentro dela que quase não conseguia respirar. Mas então, a realidade se impôs. Ela era uma empregada doméstica solteira, grávida do patrão que estava prestes a se casar com outra mulher. Seria destruída socialmente, perderia o emprego, não teria como sustentar a criança ou continuar ajudando com o tratamento do pai. Lorena passou dias em um estado de pânico silencioso, tentando decidir o que fazer. Deveria contar para Vicente? Deveria simplesmente ir embora antes que alguém descobrisse? Deveria... Mas não. Ela não conseguia sequer completar aquele pensamento. Independente das circunstâncias, aquele bebê era seu. Era parte dela e de Vicente, e ela o protegeria com a própria vida se necessário. Foi uma manhã de meados de agosto, quando o casamento estava marcado para dali a 3 semanas, que tudo desmoronou. Lorena estava na cozinha preparando o café da manhã, quando uma onda de náusea súbita e violenta a atingiu. Ela largou a xícara que segurava, que se estilhaçou no chão e correu para o banheiro de serviço. Quando voltou, pálida e tremendo, Joana a olhava com uma expressão de compreensão e horror. "Lorena", a prima sussurrou. "Quanto tempo?" Não havia sentido em mentir. Joana conhecia bem demais os sinais, tendo ajudado a cuidar de suas próprias irmãs durante as gravidezes delas. 2 meses, talvez um pouco mais, Lorena respondeu com voz fraca. "Meu Deus, Lorena. É dele, não é? Do Vicente." O silêncio foi resposta suficiente. Joana passou as mãos pelo rosto, claramente tentando processar a gravidade da situação. "Você precisa ir embora. Agora, antes que a dona Eleonora, ou pior, antes que a Cecília descubra. Você não sabe do que essas pessoas são capazes quando se sentem ameaçadas." "Eu sei", Lorena sussurrou. "Eu só preciso de alguns dias para juntar dinheiro suficiente para..." Mas o destino tinha outros planos. Naquela mesma tarde, enquanto Lorena tentava manter a compostura e fazer seu trabalho normalmente, outra onda de náusea a atingiu. Ela estava justamente servindo chá para Cecília e dona Eleonora na sala de estar, quando seu corpo simplesmente não aguentou mais. A bandeja caiu de suas mãos, o mundo girou, e Lorena desabou no chão desmaiada. Quando acordou, estava no sofá da sala, com Joana segurando sua mão e vários rostos preocupados e curiosos ao seu redor. Dona Eleonora estava ao telefone, claramente chamando um médico. Mas foi o rosto de Cecília que Lorena notou, porque nele não havia preocupação, apenas uma suspeita fria e calculista. O médico da família chegou em 20 minutos. Ele examinou Lorena rapidamente. Fez algumas perguntas que ela respondeu em voz baixa e trêmula. E então anunciou o veredicto com uma neutralidade profissional que parecia obscena dada a magnitude da situação. "Ela está grávida. Eu diria que de aproximadamente 8 a 10 semanas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lorena viu o exato momento em que a compreensão cruzou o rosto de Dona Eleonora, seguida de horror e raiva. Mas foi Cecília quem explodiu primeiro. "Grávida!" Sua voz subiu uma oitava carregada de veneno. "Uma empregada grávida vivendo sob este teto? Que tipo de estabelecimento a senhora está mantendo, Dona Eleonora?" A matriarca parecia estar lutando para manter a compostura. "Lorena!" Sua voz estava gelada. "Quem é o pai?" Lorena manteve os olhos fixos no chão, recusando-se a responder. Revelar a verdade seria condenar não apenas a si mesma, mas também Vicente. E apesar de tudo, apesar da dor e da impossibilidade de sua situação,
Ela não podia fazer isso com ele. Responda quando lhe fazem uma pergunta, Dona Eleonora gritou, perdendo o controle pela primeira vez desde que Lorena trabalhava ali. Foi quando Cecília deu um passo à frente, os olhos brilhando com uma malícia que fez o sangue de Lorena gelar. Eu sei quem é o pai, ela anunciou, e havia triunfo em sua voz. Não precisa ser gênio para perceber. A forma como ela olha para Vicente, como fica toda nervosa quando ele está por perto. Ela está tentando seduzir meu noivo, está tentando usar uma gravidez para ascender socialmente. Não! Lorena finalmente encontrou sua voz, levantando-se do sofá com dificuldade. Não é assim, eu jamais... Jamais o quê? Jamais se aproveitou da situação? Jamais tentou prender um homem rico com uma gravidez conveniente? Cecília estava gritando agora, seu verniz de sofisticação completamente despedaçado. Você é patética. Realmente achou que ele escolheria você? Uma empregadinha sem futuro, sem educação, sem nada para oferecer? Cada palavra era uma facada, mas Lorena se manteve firme, protegendo instintivamente o ventre com as mãos. Você não entende nada. Você não sabe. Eu sei o suficiente. Cecília se virou para Dona Eleonora. Eu exijo que essa mulher seja demitida imediatamente. Não a quero nem mais um segundo sob o mesmo teto que eu. E se vocês valorizam o casamento com minha família, se valorizam a salvação financeira que ele representa, vão fazer o que estou pedindo. Dona Eleonora hesitou apenas um momento antes de concordar. Lorena, você está demitida. Quero que junte suas coisas e saia desta casa imediatamente. Mas, Dona Eleonora, meu salário deste mês, o dinheiro para o tratamento do meu pai... Você não receberá nada, a patroa respondeu friamente. Considere-se sortuda por não estar chamando a polícia para te acusar de tentativa de extorsão. Joana deu um passo à frente, claramente querendo defender a prima, mas Lorena segurou seu braço e balançou a cabeça. Não adiantaria. A decisão estava tomada. Ela foi escoltada até seu quarto por Dona Eleonora, que ficou na porta, enquanto ela juntava suas poucas posses em uma mala surrada. Eu sempre soube que você era o tipo errado de pessoa, Dona Eleonora disse, com voz cheia de desprezo. Pessoas como você sempre querem algo que não lhes pertence, sempre tentando subir na vida através de meios desonestos. Você é exatamente como eu era antes de conhecer Augusto, e eu sei reconhecer uma oportunista quando vejo uma. As palavras deveriam ter doído, mas Lorena estava além da dor agora. Estava entorpecida, funcionando no piloto automático enquanto dobrava suas roupas e colocava na mala. Quando terminou, Dona Eleonora a escoltou pessoalmente até a porta de serviço nos fundos da mansão. Ai, Lorena, a patroa disse antes que ela saísse. Se você tentar contatar meu filho, se tentar de qualquer forma perturbar este casamento, eu garanto que destruirei você e sua família. Tenho recursos e conexões que você nem pode imaginar. Não me teste. Lorena não respondeu. Apenas pegou sua mala e saiu pela porta, caminhando pelo jardim onde tantas vezes encontrara Vicente, onde haviam compartilhado confissões e beijos e finalmente se entregado um ao outro. O sol de fim de tarde batia em seu rosto, mas ela não sentia calor, apenas um frio que vinha de dentro. Foi quando estava quase no portão que ouviu seu nome sendo gritado. Virou-se e viu Vicente correndo em sua direção, tendo acabado de chegar do trabalho. Ele segurava as chaves do carro, ainda vestindo o terno, os olhos desesperados. Lorena, espera! Ele chegou até ela ofegante. Cecília me ligou, me contou. Meu Deus, é verdade? Você está... Ela apenas olhou para ele, e Vicente viu nos seus olhos tudo o que precisava saber. Ele cambaleou como se tivesse levado um soco. Por que você não me contou? Sua voz saiu estrangulada. E o que você teria feito, Vicente? Cancelaria o casamento? Enfrentaria sua família? Nós dois sabemos que não. Não havia acusação em sua voz, apenas uma tristeza profunda e resignada. Lorena, nós podemos... Eu posso... Você não pode fazer nada. Ela o interrompeu gentilmente. Você tem que cumprir seu dever com sua família, lembra? Centenas de empregos dependem deste casamento. Sua empresa depende deste casamento. E eu vou encontrar um jeito. Eu sempre encontro. Mas o bebê é meu filho.
É, Lorena concordou, colocando uma mão sobre o ventre. Mas ele será criado por mim longe daqui, longe de toda essa confusão. É melhor assim. Vicente deu um passo à frente, tentando tocá-la, mas ela recuou. Não, não torna isso mais difícil do que já é. Lorena, por favor, eu te amo. Não posso simplesmente deixar você ir. Você vai ter que deixar, ela disse, as lágrimas finalmente caindo livremente agora. Assim como eu vou ter que deixar você. Porque não há outro caminho para nós, Vicente, nunca houve. Ela se virou e saiu pelo portão antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, antes que sua própria resolução fraquejasse. Caminhou pela rua sem olhar para trás. Cada passo um esforço monumental, carregando uma mala em uma mão e seu coração partido na outra. Atrás dela, Vicente ficou parado no jardim, observando-a desaparecer, completamente impotente para impedi-la, preso nas correntes invisíveis de dever e expectativa que haviam governado sua vida inteira. As 3 semanas seguintes foram as mais sombrias da vida de Lorena. Ela encontrou um pequeno quarto para alugar em Ceilândia, uma das cidades satélites mais distantes do plano piloto, onde o aluguel era barato o suficiente para caber no pouco dinheiro que tinha economizado. O quarto era minúsculo, com uma cama estreita, um fogão de 2 bocas e um banheiro compartilhado com outros inquilinos. Mas era seu, e mais importante, era longe da mansão do Lago Sul, longe de Vicente e de tudo que representava uma vida que ela nunca poderia ter. Ela conseguiu um emprego em uma lavanderia, trabalho pesado que a deixava exausta ao fim do dia. As outras funcionárias eram mulheres como ela, batalhadoras que carregavam suas próprias histórias de dificuldades e perdas. Elas não faziam perguntas, e Lorena era grata por isso. À noite, deitada na cama estreita, ela colocava as mãos sobre a barriga que começava a crescer e conversava com o bebê em sussurros. Vamos ficar bem, ela prometia. Eu vou cuidar de você. Vou te dar todo o amor que tenho. Não importa o que aconteça, você sempre terá sua mãe. Mas as lágrimas sempre vinham quando pensava em Vicente, imaginando-o se preparando para o casamento, imaginando-o ao lado de Cecília, vivendo a vida que deveria ter sido deles. Ela tentava não pensar, tentava se concentrar em sobreviver mais um dia, ganhar mais um salário, mas o coração não obedecia à razão. Enquanto isso, na mansão do Lago Sul, Vicente estava se despedaçando lentamente. Desde que Lorena partira, ele se tornara uma sombra de si mesmo. Cumpria suas obrigações mecanicamente, mas seus olhos estavam vazios, sua voz sem vida. Ele procurou por ela desesperadamente. Visitou cada endereço que conseguiu encontrar, mas Lorena parecia ter desaparecido no vasto mar de humanidade que era Brasília. Cecília notou a mudança, e isso apenas aumentou sua crueldade. Você está pensando nela? Ela provocava durante os jantares de preparação para o casamento. Na empregadinha que tentou te enganar? Realmente, Vicente, você deveria ter mais classe. Mas Vicente mal a ouvia. Sua mente estava sempre em outro lugar, com uma mulher de olhos tristes segurando sua mala, caminhando para longe dele, com o filho que carregava no ventre, um filho que ele talvez nunca conhecesse. Foi Senhor Augusto quem notou como o filho estava afundando. Uma noite, poucos dias antes do casamento, ele chamou Vicente para o escritório. O patriarca serviu 2 doses de uísque e sentou-se pesadamente na poltrona de couro. Fale comigo, filho. O que está acontecendo? E Vicente, cansado de carregar tudo sozinho, contou. Contou sobre Lorena, sobre o amor que nunca morrera, sobre os 14 anos de separação e o reencontro impossível. Contou sobre o bebê, sobre como se sentia partido ao meio entre o dever e o coração. Augusto ouviu em silêncio, e quando Vicente terminou, o velho empresário suspirou profundamente. Eu entendo mais do que você imagina, disse ele finalmente. Quando conheci sua mãe, ela era exatamente como sua Lorena. Trabalhava como empregada, vinha de família humilde. Eu me apaixonei loucamente por ela, mas minha família se opôs ferozmente. Quase me deserdaram. Mas eu casei com ela mesmo assim, porque sabia que sem ela minha vida não teria sentido. Vicente olhou para o pai surpreso. Essa história nunca lhe fora contada.
Então por que você está me forçando a fazer diferente? Por que esse casamento com Cecília é tão importante? Augusto tomou um longo gole do uísque antes de responder. Porque eu cometi erros, Vicente. Erros graves nos negócios. E quando Martiniano Vanderlei me ofereceu essa aliança, eu vi como uma salvação. Mas agora, ele foi até a gaveta da mesa e tirou uma pasta grossa de documentos. Seu amigo, o velho Sebastião, o jardineiro que trabalhou para nossa família durante décadas, ele me trouxe isso hoje. Aparentemente, antes de se aposentar, ele ainda fazia alguns trabalhos para os Vanderlei. Vicente pegou a pasta e começou a ler. Quanto mais lia, mais sua expressão mudava de confusão para choque e finalmente para raiva. Ele forjou contratos? Manipulou licitações? Pai, isso aqui mostra que Martiniano Vanderlei deliberadamente sabotou nossas empresas para forçar esse casamento. Exatamente, Augusto concordou amargamente. Ele não queria uma aliança. Ele queria nos destruir e depois nos comprar por migalhas. O casamento era apenas a cereja do bolo, uma forma de consolidar o controle sobre nossos negócios, mantendo as aparências de fusão familiar. Vicente sentiu o sangue ferver nas veias. Todo aquele sofrimento, toda aquela separação de Lorena, tinha sido baseado em uma mentira, em uma manipulação cruel. E agora? O casamento é em 3 dias. Augusto olhou para o filho com uma expressão que Vicente não via há anos. Orgulho genuíno. Agora você escolhe, filho, não como empresário, não como herdeiro, mas como homem. O que seu coração realmente quer? A resposta era óbvia, sempre foi, mas ainda havia o problema de encontrar Lorena. Foi quando Joana, que mantivera contato secreto com a prima, finalmente cedeu e deu o endereço para Vicente. Ela vira o sofrimento de ambos e decidiu que eles mereciam ao menos uma conversa final. Foi durante a procissão do padroeiro de Brasília, que acontecia justamente na véspera do casamento, que Vicente finalmente a encontrou. A cidade inteira parecia estar nas ruas, católicos e não católicos se misturando na celebração tradicional. O cheiro de incenso e flores pairava no ar. Os sinos das igrejas tocavam incessantemente e havia uma sensação de renovação, de segundas chances. Lorena estava ali, perdida na multidão, observando a procissão passar. Ela usava um vestido simples, que já começava a ficar apertado na barriga, e tinha uma expressão de paz melancólica no rosto. Foi Vicente quem a viu primeiro, abrindo caminho desesperadamente pela multidão até alcançá-la. Lorena! Ela se virou, e quando seus olhos se encontraram, o mundo inteiro pareceu parar. Todas as semanas de separação, toda a dor, tudo desapareceu por um momento, deixando apenas eles dois. Vicente, o que você está fazendo aqui? Seu casamento é amanhã. Eu sei. Ele estava ofegante tanto pela corrida quanto pela emoção. Mas eu precisava te ver. Precisava te dizer que eu descobri a verdade sobre Martiniano Vanderlei, sobre como ele manipulou tudo. E mais importante, eu precisava te dizer que na festa de São João, quando éramos adolescentes, eu jurei que voltaria para você. Vou cumprir essa promessa, não importa o custo. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Lorena. Vicente, você não pode simplesmente... Posso sim. Ele a interrompeu, tomando suas mãos entre as dele. Passei minha vida inteira vivendo para os outros, fazendo o que esperavam de mim, cumprindo deveres que não escolhi, mas não mais. Não quando isso significa perder você e nosso filho. Eu te amo, Lorena. Sempre amei, sempre vou amar. E se você ainda me quiser, se ainda houver um lugar para mim em sua vida, eu vou te escolher. Hoje, amanhã, para sempre. E sua família? A empresa? O que vai acontecer com tudo isso? Meu pai está do meu lado. Com os documentos que temos sobre a manipulação de Martiniano, podemos reverter os danos. Não será fácil. Vai levar tempo, mas vamos conseguir. E se não conseguirmos, se perdermos tudo, pelo menos estaremos juntos. Pelo menos eu terei o que realmente importa. Lorena olhou para ele através das lágrimas, vendo a sinceridade em seus olhos, a determinação, o amor que sempre existira ali. Durante 14 anos ela esperara por esse momento, por esse homem, por essa escolha. E agora, quando finalmente chegava, parecia quase irreal. Você tem certeza?
Porque não há volta depois disso, Vicente. Se você fizer isso, se me escolher, vai magoar muitas pessoas, vai desafiar tudo que conhece. Tenho absoluta certeza, ele respondeu sem hesitar. A única coisa de que nunca tive certeza foi se eu sobreviveria a mais um dia sem você. Ali, no meio da procissão, cercados por centenas de pessoas e sob o som dos sinos das igrejas, eles se beijaram. Foi um beijo que selou um pacto, uma promessa, um futuro que finalmente poderia ser deles. A manhã do casamento amanheceu ensolarada e bonita. Uma ironia cruel dada ao que estava prestes a acontecer. A Catedral de Brasília estava decorada com milhares de flores brancas, o órgão já tocava, e os convidados em suas roupas caríssimas ocupavam os bancos, ansiosos pelo evento social do ano. Cecília Vanderlei estava radiante em seu vestido de noiva importado, cada detalhe perfeito, cada fio de cabelo no lugar. Ela esperava no altar com um sorriso confiante, certa de sua vitória, de que em poucas horas seria a senhora Tavares e teria acesso ao poder e prestígio que sempre desejara. Mas os minutos passaram. O horário marcado para a cerimônia chegou e passou. Vicente não apareceu. Dona Eleonora, sentada na primeira fila, estava pálida, trocando olhares desesperados com o marido. Senhor Augusto, por sua vez, mantinha uma expressão neutra, mas havia um brilho em seus olhos que sugeria que ele sabia exatamente o que estava acontecendo. Meia hora depois do horário marcado, quando ficou claro que o noivo não viria, o caos se instalou. Cecília, humilhada diante de centenas de convidados, saiu correndo da catedral em lágrimas, seu vestido perfeito arrastando pelo chão. Martiniano Vanderlei estava vermelho de raiva, fazendo ameaças sobre processos judiciais e retaliações comerciais. Os convidados cochichavam entre si, já antecipando o escândalo que dominaria as rodas sociais de Brasília pelos próximos meses. Enquanto tudo isso acontecia do outro lado da cidade, em um pequeno quarto em Ceilândia, Vicente batia à porta de Lorena. Ele ainda vestia a roupa que deveria ter usado no casamento, mas havia tirado a gravata e desabotoado o paletó. Quando ela abriu a porta, surpresa e ainda de camisola, ele simplesmente disse: "Não pude fazer isso. Não posso viver uma mentira. Você é real. Isso aqui é real. E é a única coisa que importa." Lorena não disse nada. Apenas puxou-o para dentro e fechou a porta. E ali, naquele quarto minúsculo que era tudo que ela tinha, eles se abraçaram como dois náufragos que finalmente encontraram terra firme. Lá fora, o mundo continuava girando, as consequências de suas escolhas apenas começando a se desenrolar. Mas naquele momento, naquele abraço, eles estavam completos. Os 3 meses que se seguiram ao casamento cancelado foram de ajuste e descoberta. Vicente e Lorena se mudaram para Goiânia, longe do escândalo que dominava Brasília, onde poderiam recomeçar sem o peso constante dos olhares julgadores. Vicente vendeu seu carro importado e algumas ações que tinha em seu nome. Dinheiro suficiente para alugarem um apartamento simples, mas confortável, e sustentarem-se enquanto planejavam o futuro. A mudança foi dramática para Vicente. Ele, que sempre vivera cercado de luxo e mordomias, agora acordava cedo para procurar emprego, aprendia a cozinhar refeições simples, lavava a própria roupa. Mas em seus olhos havia uma luz que não existia antes. Uma felicidade genuína que nenhum dinheiro poderia comprar. À noite, ele e Lorena se sentavam no pequeno sofá de segunda mão que compraram, conversando sobre planos para o futuro, sentindo o bebê chutar na barriga dela, sonhando com a família que finalmente poderiam ser. Vicente conseguiu emprego como gerente em uma empresa de logística. Trabalho honesto que pagava bem, mas nada comparado aos números que costumava movimentar. Lorena, cujo corpo já não permitia o trabalho pesado da lavanderia, começou a fazer doces por encomenda, uma habilidade que aprendera com a avó e que agora se tornava fonte de renda. Eram trabalhos humildes, uma vida simples, mas era deles, construída sobre bases de amor verdadeiro e não de aparências e obrigações. Foi em uma tarde de novembro, quando Lorena estava no 7º mês de gravidez, que ouviram a campainha tocar. Vicente foi atender, e seu rosto empalideceu quando viu quem estava do outro lado da porta. Augusto e Eleonora Tavares estavam ali,
ambos visivelmente envelhecidos desde a última vez que Vicente os vira. Dona Eleonora tinha os olhos vermelhos e inchados, e Senhor Augusto segurava o braço dela como se temesse que desmoronasse a qualquer momento. Mãe, pai, o que estão fazendo aqui? Foi Dona Eleonora quem falou primeiro, sua voz embargada por emoção. Podemos entrar? Por favor, filho. Precisamos conversar. Vicente hesitou, mas Lorena, que ouvira as vozes da cozinha, veio até a porta. Ela viu a mulher que a havia desprezado e humilhado, mas viu também algo novo naqueles olhos, arrependimento genuíno e dor profunda. Deixe-os entrar, Lorena disse suavemente, tocando o braço de Vicente. O casal entrou no pequeno apartamento, e o contraste com a mansão do Lago Sul não poderia ser maior. Mas nenhum dos dois fez qualquer comentário sobre isso. Sentaram-se no sofá modesto que Lorena ofereceu, e por um longo momento, apenas silêncio pesado preencheu o ambiente. Foi Dona Eleonora quem finalmente quebrou o silêncio. Ela olhou diretamente para Lorena, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Eu vim pedir seu perdão, sua voz tremeu. Não apenas pelo que fiz com você, mas pelo que fiz com meu próprio filho. Passei tanto tempo fugindo do que eu fui, da pobreza, da vida difícil, que esqueci o que realmente importa. Esqueci que felicidade não se compra, que dignidade não vem de contas bancárias ou sobrenomes importantes. Ela fez uma pausa, enxugando as lágrimas com um lenço. Quando Vicente não apareceu naquele casamento, eu fiquei furiosa. Senti como se ele tivesse traído tudo o que construímos, jogado fora todas as oportunidades que eu nunca tive. Mas então, nas semanas seguintes, vi meu filho desaparecer. Vi a mansão vazia e silenciosa. Vi seu pai definhando sem o herdeiro, sem o filho que ele ama. E percebi que tinha perdido o que mais importava por causa do meu orgulho idiota e da minha obsessão por status. Lorena sentiu lágrimas queimarem seus próprios olhos. Ela viu em Dona Eleonora uma mulher quebrada, humilhada não por circunstâncias externas, mas por seus próprios erros e arrogância. Quando descobri que você está esperando um bebê, Eleonora continuou, meu neto percebi que estava prestes a perder não apenas meu filho, mas também minha única chance de ter uma família de verdade. Uma família construída sobre amor, não sobre aparências e transações comerciais. Ela se levantou e, para o choque de todos, ajoelhou-se diante de Lorena. Vicente tentou fazer a mãe se levantar, mas ela recusou. Eu te tratei como lixo. Desprezei você, humilhei você. Te joguei na rua quando você mais precisava de ajuda. Fiz tudo isso porque vi em você o que eu costumava ser, e odiei isso. Mas você tem algo que eu perdi há muito tempo. Dignidade verdadeira. A capacidade de amar genuinamente. E eu te imploro do fundo do meu coração que me perdoe. Não por mim, mas pelo seu filho, que merece ter uma avó, mesmo que essa avó seja uma mulher tola, que demorou muito para aprender o valor do que realmente importa. Lorena olhou para aquela mulher ajoelhada diante dela, a mesma que semanas atrás a despedira sem um centavo, e sentiu algo se quebrar dentro de seu peito. Não raiva ou ressentimento, mas uma compreensão profunda de que todos carregam suas próprias feridas, seus próprios medos, suas próprias prisões. Levante-se, Dona Eleonora, Lorena disse suavemente, estendendo a mão para ajudá-la. Não precisa se ajoelhar para mim. Eu te perdoo, não apenas porque é a coisa certa a fazer, mas porque vejo que você está genuinamente arrependida. E nosso filho vai precisar de toda a família possível para cercá-lo de amor. Eleonora se levantou e impulsivamente abraçou Lorena. Foi um abraço desesperado, cheio de lágrimas e arrependimento, mas também de esperança e recomeço. Vicente e seu pai também se abraçaram, dois homens fortes tentando não chorar, mas falhando miseravelmente. Senhor Augusto então revelou que, com os documentos sobre a manipulação de Martiniano Vanderlei, eles conseguiram não apenas se defender de processos, mas também recuperar muitos dos contratos que haviam perdido. A empresa estava se reerguendo lentamente e, embora não tivesse mais o mesmo poder de antes, estava estável. Mas nada disso importa sem você, filho, Augusto disse, sua voz grossa de emoção. Construí esse império pensando que estava garantindo seu futuro, mas quase destruí sua felicidade no processo.
Se você quiser voltar, volte. Se preferir ficar aqui, construindo sua própria vida, também apoiarei. Só quero meu filho de volta. Nos meses seguintes, a relação entre Vicente, Lorena e os pais dele foi sendo reconstruída, tijolo por tijolo. Não foi fácil. Houve conversas difíceis, momentos de tensão, velhos hábitos e preconceitos que precisavam ser desaprendidos. Mas havia amor ali. E onde há amor, há caminho. Quando chegou dezembro e com ele o nascimento do bebê, toda a família estava reunida no hospital de Goiânia. Lorena deu à luz um menino saudável e perfeito, com os olhos castanhos do pai e o sorriso da mãe. Eles o chamaram de Gabriel, nome que significa mensageiro de Deus, porque sua chegada trouxera não apenas alegria, mas também reconciliação e cura. Dona Eleonora segurou o neto nos braços com uma delicadeza que surpreendeu a todos. Lágrimas corriam por seu rosto enquanto ela olhava para aquele pequeno ser que representava uma segunda chance, um novo começo. Ele é perfeito, ela sussurrou. Absolutamente perfeito. Foi então que Vicente e Lorena revelaram seus planos. Com parte do dinheiro que Sr. Augusto insistira em dar como presente pelo nascimento do neto, mais o que eles mesmos haviam economizado, queriam voltar para Brasília e transformar a mansão do Lago Sul em uma pousada. Não uma pousada de luxo para a elite, mas um lugar acessível, acolhedor, onde pessoas de todas as classes pudessem se hospedar e sentir-se bem-vindas. A ideia era revolucionária e, ao mesmo tempo, simples. Transformar um símbolo de desigualdade e arrogância em um espaço de inclusão e calor humano. Dona Eleonora, inicialmente relutante, acabou abraçando o conceito com um entusiasmo que surpreendeu até ela mesma. O batizado de Gabriel aconteceu 6 meses depois, na mesma Catedral de Brasília, onde deveria ter acontecido o casamento de Vicente e Cecília. Mas dessa vez, o ambiente era completamente diferente. Não havia pompa excessiva ou convidados vestindo fortunas. Havia, sim, uma mistura genuína de pessoas. Os pais de Lorena, que vieram do interior de Goiás, Joana e os outros empregados que haviam trabalhado na mansão, vizinhos do antigo apartamento em Goiânia, colegas de trabalho de Vicente, clientes dos doces de Lorena, e até o velho Sebastião, o jardineiro aposentado que trouxera os documentos que revelaram a traição de Martiniano Vanderlei. A festa do batizado aconteceu na pousada recém-inaugurada, que ainda cheirava a tinta fresca e novos começos. A avó de Lorena, uma senhora de quase 90 anos que viera especialmente para a ocasião, comandou a cozinha e preparou todas as comidas regionais que marcaram a infância de Lorena: pamonha, curau, arroz com pequi, empadão goiano. O ar estava carregado de aromas que falavam de tradição, de raízes, de orgulho de onde se vem. Durante a festa, Lorena observou a cena ao seu redor com o coração cheio. Vicente estava com Gabriel nos braços, apresentando o filho para cada convidado com um orgulho que irradiava dele como luz. Dona Eleonora conversava animadamente com a mãe de Lorena, 2 mulheres de origens similares, que encontraram caminhos diferentes, mas agora se uniam pelo amor ao mesmo neto. Sr. Augusto e o pai de Lorena trocavam histórias sobre carros antigos, encontrando terreno comum, apesar das diferenças de classe. Joana se aproximou de Lorena, colocando uma mão em seu ombro. Você conseguiu, prima. Conseguiu ter seu final feliz. Lorena sorriu, mas balançou a cabeça. Não é um final, Joana. É um começo. O começo de algo novo, algo verdadeiro. À medida que a noite avançava e os fogos da festa de São João começaram a iluminar o céu de Brasília, Vicente encontrou Lorena na varanda da pousada. Gabriel dormia tranquilamente no carrinho ao lado deles, alheio ao mundo ao seu redor. Vicente envolveu Lorena em seus braços e eles ficaram ali, observando as estrelas que começavam a aparecer no céu, ouvindo os sons distantes da festa lá embaixo, sentindo o peso perfeito de tudo que haviam conquistado. Tivemos que perder tudo para ganhar o que realmente importa, disse Vicente, ecoando palavras que já haviam sido ditas antes, mas que agora carregavam o peso da experiência vivida. Você esperou por mim por 14 anos, ele continuou, virando-a para que ficassem frente a frente. Eu vou te fazer feliz pelo resto da vida.
Essa é minha promessa, Lorena. Não como promessa de adolescente apaixonado, mas como homem que finalmente entendeu o que é amor verdadeiro. Lorena tocou o rosto dele com ternura, vendo naqueles olhos castanhos todo o futuro que construiriam juntos, todas as dificuldades que superariam, todas as alegrias que compartilhariam. Nós vamos nos fazer felizes, ela corrigiu gentilmente. Juntos, como sempre deveria ter sido. Eles se beijaram enquanto os fogos explodiam no céu, pintando a noite com cores vibrantes, um espetáculo que parecia celebrar não apenas a festa tradicional, mas também o triunfo do amor sobre todas as adversidades. Gabriel mexeu-se no carrinho, fazendo um pequeno som, e ambos os pais se viraram para ele, rostos iluminados por um amor tão puro e profundo que transcendia palavras. Ali naquela varanda, naquela pousada que simbolizava tudo que haviam superado e construído, a família finalmente estava completa. Não perfeita, porque nenhuma família é, mas real, honesta e construída sobre a única fundação que realmente importa: amor verdadeiro, sacrifício mútuo e a coragem de escolher a felicidade, não importa o preço. O céu de Brasília continuou iluminado pelos fogos por mais alguns minutos, mas para Vicente e Lorena, a luz que realmente importava vinha de dentro, do calor de seus corações finalmente reunidos, da pequena vida que criaram juntos, e da certeza absoluta de que, depois de 14 anos de espera, tinham finalmente chegado em casa. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Lorena e Vicente tenha tocado seus corações profundamente. Esta é mais uma prova de que o amor verdadeiro supera todas as barreiras, sejam elas sociais, financeiras ou impostas pela própria vida. Se esta história emocionou você tanto quanto nos emocionou ao contá-la, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias que preparamos com tanto carinho. Deixe seu like se você acredita que o amor vale mais que qualquer riqueza material. E nos conte nos comentários: você teria a coragem de abandonar tudo por amor verdadeiro? Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar que finais felizes são possíveis. Todos os dias trazemos narrativas que exploram a complexidade da vida, do amor e das escolhas que fazemos. Sua participação nos comentários enriquece nossa comunidade e nos inspira a continuar contando histórias que realmente importam. Até a próxima história. E lembre-se, o amor verdadeiro sempre encontra um caminho.